Muito boa noite, Futuro Expert. Estamos começando aqui mais uma live de aquecimento para nossa imersão Expert 2 em 8, que já começa a próxima segunda-feira. Faltam só 5 dias. E aí, ao longo de toda essa semana, nós estamos trazendo aqui nessas lives de aquecimento conteúdos práticos desse mercado de trabalho para que você consiga entender como é que funciona toda essa dinâmica da área dos projetos de prevenção contra incêndio e que você chegue preparado lá para a nossa imersão. Por quê? Porque tem gente que já teve algum contato com essa área, tem gente que já teve alguma experiência ou que já viu isso na faculdade, mas tem pessoas que nunca tiveram contato nenhum sobre isso na faculdade, como foi o meu caso. Eu nunca estudei sobre isso lá na graduação. Então, a live de aquecimento, essa semana de aquecimento, serve justamente para que a gente consiga nivelar todo mundo e que todo mundo chegue preparado para o que a gente vai vivenciar lá a partir de segunda-feira. Uma semana inteira de conteúdo mão na massa, onde você vai aprender todo o caminho que você vai percorrer para sair do zero absoluto até como conseguir faturar os seus primeiros R$ 2.000 em até 8 horas. E nesse caminho você vai aprender de maneira prática, colocando a mão na massa comigo, elaborando um projeto, um caso real comigo. Lá na aula 2 da Imersão Expert 2 em 8, a gente vai estar elaborando um projeto juntos. E é justamente por isso que é muito importante que você esteja inscrito, porque a partir da próxima semana, na nossa imersão, os nossos encontros, eles não vão acontecer aqui no Instagram. Não vai ser no Instagram, não vai ser no YouTube, vai ser numa plataforma exclusiva que a minha equipe montou para que a gente consiga vivenciar tudo isso lá. Então, é justamente por isso que você precisa se inscrever, porque se inscrevendo, você vai receber o link das aulas tanto no seu e-mail quanto no grupo do WhatsApp. É por isso também que é muito importante que você esteja no grupo do WhatsApp, porque corre o risco de simplesmente eu te mandar o e-mail e esse e-mail ir para a caixa de spam, para o lixo eletrônico, e aí você não vai ter o acesso à aula. Então, quem não está inscrito, se inscreva e entre para o grupo do WhatsApp. E quem já está no grupo do WhatsApp, não sai. E quem entrou para o grupo do WhatsApp e saiu, pede lá no meu direct que eu vou te encaminhar o link. Até porque é também no grupo do WhatsApp onde a gente vai mandar todos os materiais, onde a gente vai mandar as apostilas, onde a gente vai mandar o projeto que vamos elaborar juntos. Então, entenderam por que é que vocês precisam se inscrever? Agora, o que é que eu quero saber? Eu quero saber quem está inscrito. Quem já está inscrito, coloque aí nos comentários #FuturoExpert. E quem está por aqui e é a primeira aula, a primeira live que está assistindo desse aquecimento, coloca aí também nos comentários o número 1. Se você já vem acompanhando as lives de aquecimento, você coloca aí o número 2, ok? Bom, uma coisa é fato. Se você está por aqui durante essa semana de aquecimento, se começou a me seguir agora há pouco, é porque você gostou dessa área e você ficou curioso ou você não sabe muito bem como é que funciona. E o tema da nossa live de hoje, eu vou deixar aqui nos comentários. O tema dessa nossa live de hoje é justamente e especialmente para você que quer ter mais informações e entender o que é que você precisa para começar a atuar com PPCI. Porque hoje pela manhã, na nossa live das 6h30 da manhã, eu te expliquei quais são as formas de você ingressar nesse mercado. E aí eu te expliquei 3 formas de você ingressar, sendo uma delas que eu não recomendo. Essa live ficou salva, depois você pode assistir, mas agora a gente vai falar através de 6 passos, de 6 elementos, o que é que você precisa para estar iniciando nesse mercado de PPCI. Mas, antes disso, uma das perguntas que eu mais recebo aqui é quem pode e quem não pode atuar. Então, ao longo dessa nossa conversa, vai ser muito comum que entre alguém aqui e pergunte, eu posso estar atuando?
Então, vocês que já estão aqui comigo durante toda essa semana, estão aptos para responder esses comentários de pessoas que vão entrar aqui eventualmente. Então, só recapitulando, quem é que pode atuar nessa área? Engenheiros civis, arquitetos, engenheiros de segurança do trabalho e engenheiros mecânicos. As demais engenharias podem atuar se tiverem especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, estamos alinhados até agora? Porque o que é que a gente vai fazer? Antes de eu te mostrar também quais são esses 6 passos, essas 6 etapas, eu quero já começar te dizendo o que é que você não vai fazer, pelo amor de Deus, cara, que você não vai fazer. Não precisa você fazer. Você vai estar jogando o seu dinheiro fora, você vai perder muito tempo, talvez isso te leve a desistir no meio do caminho. Então, antes de eu te dizer qual é o passo a passo para você fazer, eu vou te explicar o que é que você não vai fazer, o que é que você não precisa fazer. Porque um dos ensinamentos mais valiosos que eu aprendi ao longo da minha carreira é que sim, é muito importante você saber o que precisa, mas também é muito importante você saber aquilo que você não precisa. Então, bom, se eu te falei quais são os profissionais que podem atuar e você se encaixa nisso aqui, eu quero te dizer que você não precisa fazer uma especialização, que você não precisa fazer uma pós-graduação para estar iniciando nessa área, para estar começando nessa área. E essa é uma das principais atitudes, uma das principais coisas que quem é iniciante quer fazer. É dizer assim, não, como eu nunca estudei sobre isso na faculdade, eu vou começar fazendo uma pós-graduação. Porque aí eu vou aprender o conteúdo de maneira prática, eu vou me tornar um especialista nesse mercado. Cara, não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona. De verdade, nada contra quem quer fazer uma especialização. Só que a verdade é que você vai demorar 2 anos nessa especialização e o que você vai aprender é mais conteúdo teórico. Então, não espere que você vá aprender na graduação a elaborar um projeto do zero. Não espere que numa pós-graduação você vá aprender a como captar esses clientes. Não espere que numa pós-graduação você vá aprender como começar na área dos projetos de prevenção contra incêndio. Isso não vai acontecer. É simples, não vai acontecer. Eu tenho vários e vários alunos, inclusive, que fizeram especialização nessa área e que entraram para o método EPC porque não aprenderam de maneira prática. Então, assim, o que você vai aprender lá na nossa imersão Expert 2 em 8, você vai aprender de maneira prática. Você vai aprender quais são os serviços na aula 1 que você pode estar oferecendo, porque essa é a maior demanda do mercado, como é que funciona. Daí, na aula 2, você vai aprender a elaborar um projeto que a pós-graduação não te ensina. E você vai aprender comigo um caso real. E na aula 3, você vai aprender o caminho que você vai percorrer para sair do zero e conseguir faturar os seus primeiros 2.000 em até 8 horas. Então, assim, eu não recomendo que você inicie uma pós-graduação. Depois, se você quiser, se você sentir vontade, daí você entra. Mas não espere que para você atuar, você necessita disso. Porque vai atrasar os seus resultados aí em pelo menos 2 anos e você ainda vai sair inseguro porque você não vai aprender de maneira prática. Agora me diz, tem alguém aqui que fez especialização em engenharia de segurança do trabalho e aprendeu a elaborar esses projetos colocando a mão na massa? Se tiver, coloque aí. Ou se você já fez essa especialização e você não aprendeu isso de maneira prática, coloque aí também nos comentários. Bom, mas aí, Milena, qual é esse primeiro passo para você começar a atuar com o PPCI? Veja bem, eu expliquei que quem pode atuar são os engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros de segurança e os arquitetos. Olha aí a Carla dizendo que fez e que não aprendeu nada disso. Pois é, Carla, não aprende mesmo, não aprende. E aí o primeiro passo para você conseguir atuar nesse mercado é você ter a graduação em um desses cursos. Mas, se por acaso você está aqui e você ainda está na faculdade, isso não quer dizer que não tem como você atuar. Existe sim uma maneira de você atuar sendo estudante e eu vou te explicar isso na aula 2 da imersão.
E aí eu vou dar esse pulo do gato, eu vou me aprofundar nisso lá com você. Então, se você é estudante e você já quer começar a ganhar dinheiro ainda na faculdade, dentro dessa área, eu vou te ensinar como você vai fazer isso de maneira ética e totalmente íntegra. Porque se é uma coisa que eu não abro mão é da integridade. Então, lá na aula 2, você vai aprender se você é estudante. E se você está aqui e você já tem uma dessas graduações, você já deu um check aí no passo 1. E se você está aqui e você é de outras graduações, aí você vai precisar, de fato, fazer uma pós-graduação, ok? Não existe, assim, uma carga horária mínima exigida, mesmo que você seja engenheiro civil, arquiteto, engenheiro de segurança ou engenheiro mecânico e nunca tenha atuado com isso, não existe uma carga horária mínima, por exemplo, que você tinha que ter cursado na faculdade para poder atuar com isso. Não, você já sai apto, habilitado a atuar nessa área, independente dessa questão. Só que aí a gente entra para o passo número 2. Não é porque você tem a habilidade técnica, que você é um profissional habilitado, que você vai fazer de qualquer jeito, né? Por isso que você precisa se capacitar. Milene, dentro desse contexto de se capacitar, como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira eu não recomendo, e foi a maneira que eu fiz. E a segunda maneira é a maneira que eu recomendo para vocês hoje. A primeira maneira é a seguinte, você se capacitar tentando aprender tudo sozinho. Cara, eu só fui aprender tudo sozinha por um único motivo. Porque se não fosse esse único motivo, pode ter certeza que até hoje eu não teria aprendido. Eu teria desistido pelo meio do caminho, que eu tinha deixado isso para lá, que eu ia acreditar que isso não era para mim. Porque você aprender tudo sozinho dá muito trabalho. São muitas informações soltas, principalmente porque você nunca teve acesso a isso na faculdade, né? A um conhecimento de forma organizada, a um conhecimento de forma estruturada. E aí o que me levou a aprender tudo sozinho foi porque esse cliente simplesmente apareceu na minha vida, aleatoriamente. Eu vou contar um pouco dessa história. Vai ser uns 10 minutinhos lá da nossa aula 1, onde você vai aprender todo o contexto que me trouxe até aqui, toda a minha história. E você vai compreender como tudo isso aconteceu. E se não fosse naquele momento, por uma situação específica, por estar precisando muito de dinheiro para conseguir pagar as minhas contas, eu certamente, se não fosse esse motivo, eu não teria continuado, eu não teria aprendido tudo só. Mas é aquela história, né? Quando a água bate, você já viu esse ditado? Quando a água bate na bunda, você tem que sair correndo e fazer as coisas acontecerem. Então, assim, dá trabalho aprender tudo sozinho, a gente sabe que dá trabalho. E tem o segundo caminho, que é o que eu recomendo, que é você se capacitar com alguém que já percorreu todo esse caminho, né? Por exemplo, lá na imersão Expert 2 em 8, eu vou te passar esse conhecimento de forma estruturada, te apresentando quais são os serviços, como é que funcionam esses serviços, te ensinando todo o passo a passo do projeto. Eu vou disponibilizar apostilas para vocês, vou disponibilizar detalhamentos de projetos para você. Você vai ter acesso ao projeto. Então, isso vai te trazer uma clareza e um direcionamento para você sentar e dizer, bom, agora eu sei que o meu primeiro passo vai ser esse no projeto. Depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Isso é totalmente diferente de você tentar desvendar tudo isso só. Só que tem um detalhe também, tá? Tem um detalhe. Porque eu sei que ao longo, principalmente nesse período de pandemia, de 2020 para cá, teve um boom muito grande dessas questões de cursos online, de capacitação online, de muita gente investindo em marketing digital. E aí eu, por exemplo, já me decepcionei em alguns casos, em algumas situações, com cursos que eu fui fazer, com imersões que eu fui fazer, com workshops que eu fui fazer. Então, eu trouxe para vocês aqui também o que é que vocês devem estar levando em consideração ao estar participando de um workshop, de uma imersão, ao comprar ou decidir, por exemplo, investir em um curso. E eu não estou aqui para te vender, eu tenho 3 cursos. O Método EPCI, a formação em Engenharia de Eventos e a mentoria em Engenharia de Negócios. Todos eles estão com vagas fechadas. Então, mesmo que você quisesse entrar hoje, não tinha como.
E eu já passei mais de um ano sem abrir o método APCI, mais de um ano sem abrir a formação em engenharia de eventos. Só abri uma turma da mentoria o ano passado da engenharia de negócios. Então, assim, a minha função aqui é te dar o direcionamento e te deixar mais próximos de ter resultados como esse, de no mínimo 2.000 em até 8 horas. Por isso que eu quero te orientar ao que é que você vai prestar atenção ao tomar a decisão de participar de determinada capacitação, tá? Para que você não tenha o sentimento, primeiro, de que você jogou seu tempo fora ou que você perdeu o seu dinheiro. Preste muita atenção se o profissional que está ali enquanto professor, enquanto mentor, se ele realmente atua nessa área de maneira prática. Porque tem uma galera que é muito do meio acadêmico, que sabe, não estou dizendo que não sabe, sabe como é que funciona, mas sabe somente a parte teórica. Então, cai naquela história da especialização, cai naquela história da pós-graduação. E aí você vai ter uma bagagem teórica e você, quando terminar o curso, você vai se sentir o quê? Inseguro. Alguém aqui já fez algum curso, alguma capacitação, que quando você terminou, você aprendeu lá toda a teoria, você foi um excelente aluno e você ficou assim, tá, mas e agora? Como é que eu vou encontrar esse cliente? Como é que eu vou precificar? Como é que eu vou negociar? Como é que eu vou entender de estratégias? Como é que eu transformo tudo isso aqui que eu aprendi em contrato fechado? Alguém aqui já passou por alguma situação, algum sentimento desse ao realizar algum curso? Porque eu não vou mentir para vocês que eu já. Então, quando se foca muito na parte técnica, na parte teórica, você acaba que você termina o curso sem se sentir seguro de colocar isso na prática. Então, preste atenção se essa pessoa, se esse professor que está ali te ensinando, ele tem esse viés teórico ou se ele tem esse viés mais prático, porque não adianta você ser um bom profissional se quando você se propõe a ser um bom professor, você não consegue passar tudo isso de maneira estruturada e prática. Uma outra coisa que vocês têm que levar em consideração também, ao escolher, é a questão do suporte. Quando é algo tudo gravado, que você tem acesso a essas gravações e você não tem um suporte ao vivo, ou você não tem uma comunidade para que você consiga colocar suas dúvidas. E por que eu estou te falando isso? Porque eu também já vivi essa experiência. Eu já vivi essa experiência. E para mim era meio que, caramba, eu entrei aqui, daí eu não tenho mais acesso à pessoa, como é que eu vou tirar as minhas dúvidas? Quando eu for colocar a mão na massa, quando eu for aplicar isso para algum cliente. Então, às vezes, quando é algo tudo gravado e você não tem esse suporte, isso acaba sendo uma desvantagem também. Outra coisa que você tem que observar é se tem alunos satisfeitos e alunos com resultado. Porque contra fatos não há argumentos. Se tem aluno satisfeito, se tem aluno no mercado de trabalho, se tem aluno tendo resultado, é porque o método funciona, é porque ele é bom. Então, o que é que acontece? É justamente isso, nesse segundo passo, de se você capacitar, que você tem que prestar atenção para que você não invista o seu tempo e o seu dinheiro em algo que não vai te trazer retorno financeiro, em algo que vai deixar, dizer aí como vocês falaram, deixa eu ver quem foi que falou aqui, como vocês falaram aqui nos comentários que até fizeram especialização, a Gisele, a Carla, que fez especialização nessa área e não aprendeu sobre essa parte de projeto e sobre essa parte estratégica, né, de vendas, de negociação, de posicionamento. E lá na aula 3 eu vou te mostrar qual é esse caminho. Então, a imersão, ela é composta tanto de conteúdo técnico para você entender, mas de uma maneira prática, com caso real, e também de conteúdo estratégico. Porque de nada adianta você ser bom tecnicamente e você não ter as manhas de como vender, de como transformar isso em dinheiro. E aí tem um terceiro passo que você tem que fazer, tá? Terceiro passo. E uma coisa que é muito importante. Essa ordem é a ordem que você deve seguir. Você não pode trocar a ordem desses passos que eu tô te passando, que eu tô te ensinando. Tem uma galera que quer começar pelo passo 5. Será que alguém desconfia o que seria esse passo 5?
Porque tem uma galera que quer começar de cara pelo passo 5 e aí vai dar errado. Não vai ter resultado, não vai ter resultado. Então, esse terceiro passo que você tem que percorrer é entender quais serão as ferramentas necessárias para você atuar. Milena, quais são as ferramentas necessárias, então? Pelo amor de Deus, porque eu não tenho dinheiro para estar investindo em software, eu não tenho dinheiro para estar abrindo empresa, eu não tenho dinheiro para estar abrindo escritório. Fica muito tranquilo, que eu tenho certeza que você tem 4 ferramentas já aí com você, aqui e agora, que serão suficientes para você atuar com 80% dos serviços de PPCI. Eu já tenho essa certeza. Vamos ver se você tem, porque eu acho que tem. São 4 ferramentas que já dá para você fazer 80% dos serviços. Primeiro, o que seriam esses 80% dos serviços? Os projetos de eventos, sim, os projetos de eventos. Os projetos simplificados de prevenção contra incêndio, que são a maior parte dos projetos, e você vai entender sobre isso lá na imersão. O que é a maior demanda, por que a maior oportunidade, como é que isso funciona, onde estão esses clientes. Tudo isso eu vou te explicar lá na aula 1 da imersão. Então, para você atuar com esses 2 tipos de projetos e também com as renovações das licenças que compõem 80% dos serviços dessa área, você só vai precisar de um celular, que provavelmente você está me assistindo por este celular, um computador, e não precisa ser o melhor computador ou o melhor celular, uma prancheta e uma trena. Vocês viram que ontem eu fui fazer um levantamento arquitetônico de uma edificação. E o que é que estava comigo lá? Uma prancheta, uma trena, um celular. Então, somente essas 4 ferramentas já são o suficiente para você começar a atuar nessa área. O que é que isso implica? Isso implica que o seu custo é o quê? Muito baixo. Quase zero. E aí o interessante é que eu recebi uma caixinha de pergunta hoje que dizia assim: como é que eu vou atuar nessa área se eu vou precisar de custos, se eu vou ter custos para começar a atuar com isso? E é normal que tenha essa dúvida, que acha que você vai ter que investir muito quando você não conhece, né, como é que funciona. E agora você está tendo a noção de que o custo é praticamente zero, que tudo isso é muito acessível. Milena, eu até tenho o computador, mas eu não domino o Revit e o AutoCAD. E aí eu preciso ser muito sincera para você. Dá para você querer dirigir o carro? Dá para você querer dirigir um carro só com a chave do carro? Tá ali a chave do meu carro. Só com a chave do carro, sem o carro? Não dá, né? Não dá para você querer elaborar projeto sem você ter um software de projeto. E você consegue essas ferramentas. E são ferramentas que a gente já tem acesso desde a faculdade. Desde a faculdade. Então, assim, se você está aqui, você não domina, ou você não sabe os comandos básicos, que eu vou falar aqui para vocês o que é que vocês precisam saber, ou do Revit, ou do AutoCAD. Dá para fazer nos 2 softwares. O método que eu vou te ensinar lá na aula 2 da imersão, você vai conseguir utilizar nos 2 softwares. Aqui a gente utiliza os 2 softwares, tá, Carla? Tanto o AutoCAD, tanto o Revit são feitos da mesma forma, com as mesmas medidas. Você vai conseguir fazer em qualquer um dos softwares. Então, não coloquem desculpa que não domina isso ou não domina aquilo. Toda a arquitetura a gente já recebe pronta. E quando você não recebe essa arquitetura, você faz esse levantamento arquitetônico, como eu fiz ontem, e você pode terceirizar isso, caso você não queira fazer, ou você cobra a mais por isso, porque é uma demanda que não está inserida no projeto. Então, tanto o AutoCAD quanto o Revit, você pode estar utilizando. E você precisa dominar quais comandos? Copiar, mover, rotacionar, escala, dimensão, linha. Somente os comandos básicos, minha gente. Não tem condição de você ser da área de engenharia e de arquitetura e você não conseguir ou não saber os comandos básicos de um software que é a base para qualquer tipo de projeto.
Então, assim, a sua sorte, a boa notícia é que tem isso disponível no YouTube, várias videoaulas gratuitas. Então, aqui o nosso foco nunca é no problema, e sim sempre na solução. Se você já domina, você já tem o check. Se você já domina os dois, ok. Se você domina um deles, ok. Se você não domina, eu já te passei aqui quais são os comandos que você tem que aprender. E você vai ter essa noção, né, de como é que funciona a elaboração desse projeto lá na aula 2 da nossa imersão. E você vai sentir se isso é para você, se isso não é para você, se você se identifica, se você acha fácil, se você acha difícil. É por isso que você tem que assistir a imersão. É por isso que você tem que estar inscrito. Quem está aqui, está inscrito, coloca aí hashtag Futuro Expert, que eu quero saber quem vai estar comigo lá na imersão. E quem não está inscrito, quando terminar essa live de aquecimento, vai clicar na minha fotinho, no meu perfil, e vai ter um link lá para você clicar e garantir a sua vaga. Milena, você falou que essas são as ferramentas para 20% dos serviços. E quais são as ferramentas para os outros 20% dos serviços, tá? São planilhas de dimensionamento, tanto de hidrantes quanto de sprinklers. E aí você pode aprender a calcular isso manualmente ou através dessas planilhas. Para os meus alunos, eu já disponibilizo essas planilhas de dimensionamento. Só que o foco para quem está iniciando nunca são os projetos maiores, né? São sempre os projetos menores. E aí, com o passar do tempo, assim como, por exemplo, quando você vai começar a fazer um projeto de arquitetura ou um projeto de estrutura, você já não começa com grandes obras, com grandes edificações. Você começa com edificações menores, casas de médio padrão, um sobrado, algo nesse sentido. O mesmo acontece na área dos projetos de prevenção contra incêndio. Só que o que é que acontece? A sua concorrência, a galera que não está aqui nessas lives de aquecimento, acha que já tem que saber dimensionar hidrante, que já tem que saber dimensionar sprinklers, e não é. A maior parte dos seus clientes não vai ser necessário essas demandas. Não vai ser necessário. Milena, e quando for necessário, o que é que eu vou fazer? Isso eu vou te contar na aula 3 da Imersão Expert 2 em 8. Eu vou te dar aí, ó, vou te ensinar duas coisas para você fazer nesses casos lá na aula 3 da Imersão Expert 2 em 8. Então, é por isso que você tem que estar inscrito. E aí, o quarto passo que você vai percorrer, então, o que é que você está vendo? Que a gente está seguindo uma ordem que realmente faz sentido. Primeiro, você tem que ser um profissional habilitado. Depois, você tem que se capacitar. Depois, eu te mostrei quais são as ferramentas necessárias. E agora, eu vou te falar um ponto muito importante. Que esse é o ponto que muitas vezes faz você continuar ou faz você desistir. É a tal da rede de apoio. Milena, o que é essa rede de apoio, esse suporte? Essa rede de apoio consiste tanto do ambiente onde você está inserido, de, por exemplo, você ter parceiros, de você estar em uma comunidade onde todo mundo tem o mesmo propósito. E vocês viram ontem as histórias tanto da Amanda quanto da Lália, que são experts e que formaram parcerias e que uma apoia a outra. Como também a questão do apoio dentro do seu círculo social, do seu círculo familiar. Quer um exemplo disso? Quando eu fui atuar com os projetos, quando eu me formei, eu não tinha dinheiro, cara. Eu financiei toda a minha faculdade, era 60 mil reais. E lá no começo, eu acreditava, e eu verdadeiramente acreditava que o que ia me preparar para esse mercado, já que eu achava que a faculdade não tinha me preparado, era justamente uma pós-graduação. Então, apresentei o meu TCC numa segunda-feira, na sexta-feira eu estava na aula da pós-graduação. Você acha que eu tinha dinheiro para me matricular? Sabe quanto é que custava? 550 reais. Sabe quem é que pagava? Sabe quem era a minha rede de apoio nesse momento? Era tanto o meu ex-namorado da época, e eu tive que passar, minha gente, por cima desse sentimento que eu sempre quis ser muito independente. Eu nunca quis precisar de ninguém, mas ele me estendeu a mão. E ele disse, eu tô com você, eu vou te ajudar. E ele pagava, assim como também o meu pai ajudava. Então, muitas vezes, caiu aqui o meu passo a passo. Vocês estão anotando?
Porque se vocês não estão anotando, é bem provável que vocês esqueçam. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, dessa rede de apoio, tanto do ambiente onde a gente está inserido no convívio profissional, por isso a importância de você ter acesso a um suporte, por isso a importância de você estar numa comunidade onde todo mundo se ajuda. E essa rede de apoio também no núcleo familiar. Quer outro exemplo disso? Eu precisei comprar um software, porque os primeiros projetos que eu fui atuar era de estrutura. E aí, para você que não sabe, você tem que comprar um software para trabalhar com estrutura. Então, você já começa no negativo, o que não acontece com os projetos de prevenção contra incêndio. E eu não tinha um cartão que tivesse limite para passar isso. Meu cartão no banco tinha, sei lá, uns R$ 400 de limite. Eu tinha acabado de me formar. E aí eu pedi o cartão da minha tia. Eu falei, ó, não se preocupa que eu vou pagar, vou dividir aqui em 12 parcelas. Você acha que eu tinha o dinheiro? Não. Mas eu disse assim, eu vou ter que dar um jeito de conseguir transformar esse software em dinheiro. Então, essa questão da rede de apoio é muito importante. É aquela história, sabe? Se você quer ir se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E algo que eu aprendi nessa jornada é que empreendedor pede apoio. Se não fosse essas pessoas que tivessem me dado esse apoio, se eu não tivesse colocado a minha sandalinha da humildade e ter aceitado a ajuda dessas pessoas, talvez eu não estivesse aqui, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Então, não tenha medo, ou não ache que é errado, ou não ache que você tem que conseguir tudo só. Porque não é assim. Não é assim. Empreendedor pede apoio, que é diferente de você pedir permissão. Você não vai pedir para a pessoa se ela pode, o que é que ela acha. Você vai apenas perguntar. Dá certo? Ok. Seguimos. Então, assim, isso da rede de apoio, minha gente, é uma das coisas mais importantes, sabe? E aqui a gente chega no nosso quinto passo. Vocês lembram que eu falei que tinha uma galera que muitas vezes queria trocar o passo 1 pelo passo 5, o passo 2 pelo passo 5. Veja bem, você já está formado, ou você que é estudante vai aprender lá na aula 2 como é que você vai fazer parcerias nesse sentido, como é que você vai atuar esse mercado ainda sendo estudante. Daí você se capacitou, daí você já verificou que tem todas as ferramentas, aí você tem uma rede de apoio ou está construindo essa rede de apoio. Somente agora, no quinto passo, depois que você percorreu toda essa jornada, é que você começa a se preocupar com a captação de clientes. Só que a galera quer o quê? Como é que eu capto o cliente? Como é que eu vou captar clientes nessa área? O que é que eu faço para captar clientes? Cara, eu recebo todo dia pelo menos umas 10 perguntas dessa no direct. A pessoa ainda nem sabe como funciona a área. Adianta ela querer captar cliente? Adianta você querer captar cliente sem estar capacitado? Para você travar, para você paralisar, para você achar que isso não é para você porque você não sabe fazer? Agora me diz, adianta? Não adianta. Não adianta. Então, esse é o quinto passo, minha gente. Esse é o quinto passo. Isso precisa entrar na mente de vocês. Porque se você pula as etapas, porque se você pula o passo a passo, você não vai ter resultado. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Você tá explodindo a mente agora? Porque se tá fazendo sentido, o que é que você vai colocar? Você vai colocar aí o nosso emoji oficial de todas as lives do Explodir a Mente, que é justamente isso aqui. Não adianta você querer captar clientes sem antes ter passado por esse processo. E é por isso que você vai ter que assistir as aulas lá da imersão, porque é onde eu vou te ensinar na prática como é que se faz o projeto, quais são esses serviços. Adianta um cliente bater hoje na sua porta, dizer que precisa de uma aprovação, de uma regularização no Corpo de Bombeiros, aí você vai olhar para a cara dele e vai dizer assim, tá, mas como é que eu faço? O que é que eu preciso? Meu Deus do céu, eu tô desesperada. Não adianta. Então, graças a Deus que ainda não apareceu um cliente para você. Porque a partir do momento que você se capacita, você não só aprende como captar clientes, mas você aprende também como criar as oportunidades de estar captando o cliente. E é justamente nesse você
aprender a criar as oportunidades que tem o pulo do gato, que vai fazer você ganhar cada vez mais. Então, quem está aí, hashtag explodindo a mente, entendendo que existe uma sequência lógica para ser percorrida, coloca o nosso emoji oficial do Explodir a Mente. Então, esse jamais pode ser o seu primeiro passo. Jamais pode ser o seu primeiro passo. Ele é o quinto passo. O quinto passo. Só que aí, depois desse passo, né, que você vai aprender lá na aula 3 da imersão, detalhadamente como é que acontece esse processo para você sair do zero absoluto, iniciante, sem experiência nenhuma, até o caminho que você vai percorrer. Isso passa pela captação de clientes. Você vai aprender isso detalhadamente lá na aula 3. E aí, qual é o sexto e último passo, Milena? Então, e agora que eu estou entendendo que tem um raciocínio lógico, esse passo é muito importante. Eu acho que esse é o passo até mais importante do que todos os outros juntos. Sabe por quê? Porque tem uma galera, e olha se você se enquadra nessa galera. Tem uma galera que simplesmente não quer errar. Tem uma galera que quer ter uma vida totalmente livre de erros, que quer que saia tudo perfeito, que quer que seja o melhor projeto, que não se permite errar, que vive atrás do cavaleiro da imperfeição. E justamente por isso não coloca as coisas em prática. Até faz a capacitação e diz assim, não, agora eu vou estudar mais um pouco, daí eu vou revisar, aí eu vou revisar de novo. Somente quando eu me sentir preparado é que eu vou colocar em prática. Sabe quando é que vai chegar esse dia? Nunca. Esse dia ele nunca chegou nem para mim também. E ele não vai chegar. Então, não tem como você querer ter resultado sem se permitir colocar em prática. Cara, aprendeu, elaborou o projeto, se capacitou, participou da imersão. Tá entendendo como é que funciona? Coloca em prática. Não tem que esperar, não tem que esperar. Helena, mas eu tô com medo. O medo, ele só vai passar quando você se permitir conhecer. Porque o medo vem justamente de tudo que é desconhecido. Então, tudo que é a sua primeira experiência vai te causar medo e é normal. E ontem eu te falei um passo a passo, eu te ensinei um passo a passo na nossa live 3 de aquecimento de como você superar a insegurança. Então, você tem que colocar em prática. Não dá para você ficar somente no papel de aluno, de estar ouvindo, de estar revisando, de achar que tem que ter o momento perfeito, porque esse momento ele nunca vai chegar. E adivinha só, o que é que eu vou te ensinar amanhã? Na nossa live às 6h30 da manhã, para você já acordar comigo, você já acordar entendendo como é que você vai ser contratado, mesmo sem experiência. Essa aula vai ser aquele famoso pulo do gato também, onde eu vou te entregar esse conteúdo de maneira estratégica e de maneira prática. Então, qual é o conselho que eu dou para você agora? Já ativa o seu lembrete para as 6h30 da manhã, porque eu vou estar aqui te esperando para te ensinar como é que você começa mesmo sem experiência. E aí, veja só, recapitulando tudo aquilo que a gente falou, né? Você vai precisar ter o seu diploma de graduação em engenharia civil, arquitetura, engenharia de segurança do trabalho ou engenharia mecânica. Esse é o passo número 1. E se você for estudante, lá na aula 2 eu vou te ensinar como é que você pode fazer isso. Depois você tem que se capacitar, esse é o segundo passo. E aí nessa sua capacitação, ou você vai aprender tudo sozinho, que vai dar muito trabalho, ou você vai percorrer um caminho que outra pessoa já percorreu, que é isso que você vai fazer na imersão Expert 2 em 8. Daí depois você aprendeu quais são as ferramentas necessárias para atuar nesse mercado e você já tem a consciência que o custo é praticamente zero e que você já tem sim essas ferramentas. Aí depois você aprendeu qual é a importância de você ter uma rede de apoio e o que é que isso significa tanto no ambiente profissional quanto no ambiente familiar, no ambiente da vida pessoal. Aí você aprendeu que somente depois de tudo isso é que você começa a se preocupar em como é que você vai captar esses clientes.
que eu vou te ensinar detalhadamente lá na aula 3 da imersão. E aí depois você aprendeu o porquê que você não pode ter a mentalidade de achar que você tem que esperar o momento perfeito ou achar que você tem que estar buscando cada vez mais e mais e mais. Você sim precisa colocar o seu pezinho na água e vivenciar tudo isso de maneira prática. E aí, inclusive, você vai conseguir validar se é isso que você quer, se você realmente quer isso, se você gostou, se você não gostou, se você acha melhor partir para uma outra área. Mas você precisa se permitir. E eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou ser contratado se eu não tenho experiência? Amanhã, 6h30 da manhã, eu vou entrar aqui ao vivo para te ensinar isso. E caso você esteja aqui e ainda não se inscreveu na Imersão Expert 2 em 8, vai agora mesmo lá no link da bio para se inscrever, porque a partir de segunda-feira, os nossos encontros, a nossa imersão não vai acontecer aqui no Instagram, vai ser numa plataforma fechada somente para os inscritos. Então, te espero amanhã, 6h30 da manhã, para te ensinar como é que você começa mesmo sem experiência. Como você vai ser contratado sem experiência.